Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcel Santiago, dando sequência às nossas aulas de estética aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a concepção estética no período medieval, dando destaque para dois filósofos, Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Bem, como dito no início dessa videoaula, nós vamos falar um pouco sobre essa concepção estética no período medieval. É importante salientar que esse período medieval ele vai se distinguir muito, não só dos posteriores que virão desse período, mas também do seu período antecessor, que é justamente o período clássico, onde nós falávamos ali da antiguidade sobre justamente as ideias de Platão e Aristóteles, né, aquela corrente do naturalismo, que era muito presente na Grécia. Então veja só, é importante a gente salientar que essa tendência artística que existe no naturalismo, agora na Idade Média vai ser interrompida, porque o foco principal agora não será mais as características que nós tínhamos no naturalismo. Agora as características são outras. Bom, e antes de entrarmos propriamente nas características desse período medieval, é bom a gente fazer uma breve contextualização histórica. O período medieval da Idade Média, ele começa ali em 476, vai até 1453. Esse período também é conhecido como Idade das Trevas. Por que esse nome? Justamente porque existe aí uma identificação que neste período o discurso ele era único, voltado para questões religiosas, voltado para questões relativas à igreja, à fé cristã. Então, todo discurso que havia para além deste âmbito, para além dessa esfera, ele era rechaçado, ele era condenado. Por isso também as produções artísticas desse período, elas vão sofrer uma grande alteração se comparado aí ao período clássico. Bom, mas é importante também salientar que para além dessa concepção estética que vai ser alterada de um período para o outro, existem algumas razões para isso. Bom, uma das principais é que justamente a igreja, né, sendo aí a detentora do grande conhecimento, né, do poder aí intelectual, ela vai justamente fazer a catequese, ela vai buscar aí catequizar as pessoas, né, ela vai buscar levar o cristianismo, mostrando que as religiões politeístas elas estão ligadas ao paganismo e elas não estão ligadas a Deus, elas estão ligadas às coisas terrenas. Por isso as obras de arte que são produzidas nessas culturas, a grega e a romana, elas também vão ser rechaçadas porque elas são provenientes, ou seja, elas têm uma origem pagã. Elas têm uma origem voltada ao contexto cultural, social de uma civilização que tem sim um cunho politeísta. Por isso que nós temos aí na Europa Ocidental um grande desinteresse pelas artes do período clássico. Por quê? Porque elas eram tidas, né, ou consideradas ligadas à cultura pagã, às coisas terrenas. E agora, no período medieval, nós temos o discurso de exaltar aquilo que nos liga aos céus, que nos liga a Cristo, à igreja, à fé, tá certo? A Deus. Bom, outra característica que nós temos aí na Europa Ocidental é justamente a presença de uma alta taxa de analfabetismo. Por que isso? Nós temos aí pessoas que não conseguem acesso à educação, nem a básica, não conseguem ler, não conseguem escrever. E quem detém o poder intelectual neste período é a igreja. É na igreja que vão nascer, então, as universidades, dentro dos monastérios, e é dentro dos monastérios, das grandes bibliotecas, que vai residir o conhecimento. O conhecimento científico ele vai estar ligado estritamente à igreja. Então percebam que se a igreja ela é detentora de um poder intelectual e também de um poder espiritual, de certa forma ela vai utilizar isso em seu benefício para exercer um domínio sobre as pessoas. De que maneira? Esse domínio vai se dar a partir da catequização, a partir justamente da infusão da fé cristã, infusão do temor do julgamento final, instigar nas pessoas este medo, né, este pavor, justamente pelas penas do inferno. E como é que ela vai fazer isso? A partir da produção cultural, a partir das produções artísticas. Então, as obras de arte desse período serão justamente caracterizadas pela catequização. Essas obras de arte, as pinturas,
as esculturas, todas as obras que eram produzidas nesse período tinham essa finalidade: catequizar as pessoas a partir da crença na fé cristã. E se nós temos aí uma mudança na finalidade da obra de arte, nós também vamos ter uma mudança na concepção de belo. Enquanto que lá atrás nós temos uma beleza realçada pelo natural, pela retratação do natural, aqui nós vamos ter uma beleza distinta. Qual é essa beleza? A beleza que está ligada às coisas de Deus. As belezas que estão representando ou simbolizando a realidade divina. Outra característica é que a beleza, ela não vai ser considerada algo independente, mas ela vai ser considerada o refulgir da verdade simbólica. Então nós temos Deus, que é a verdade, e ela vai ser simbolizada através das obras de arte. A partir do momento que nós temos retratações de obras de arte, ligando essas obras de arte ao contexto divino, então aí de fato nós temos produções culturais belas. É muito importante nós salientarmos aqui que as obras de artes desse período, elas tinham algumas características que estavam sim ligadas diretamente ao divino. E nós precisamos entender quais são essas características. Bom, primeira coisa que nós precisamos saber é entendermos que na filosofia nós temos algumas palavrinhas que são muito importantes nós conhecermos, porque elas já nos dão pistas do que está sendo falado o texto ou do que é o assunto que está sendo discutido. Então, uma coisa que nós usamos muito na filosofia é a menção, né, sobre os dois tipos de plano. O plano imanente. O que é o plano imanente? É o plano horizontal, é o plano terreno, é o plano onde nós estamos. E nós temos o plano transcendente, ou também chamado de plano transcendental, que é justamente o plano vertical, onde nós queremos, saindo da realidade da nossa existência, alcançarmos coisas superiores ou maiores do que a nossa realidade imanente. Então lembre-se, imanente, eu estou falando do plano horizontal, do mundo terreno, a gente talvez poderia colocar assim, mas a nossa realidade humana. E quando eu falo de transcendente, eu estou querendo falar do divino ou de algumas explicações que transcendem, que vão além da minha realidade imanente, tá bom? Então, quando eu falo para vocês sobre o transcendente aqui dentro do período medieval, eu estou falando justamente de Deus, tá certo? Então, a crença do período medieval é justamente que as obras de arte revelam algumas características que já existem em Deus. Essas características que estão presentes aqui eram chamados de atributos transcendentais, ou seja, atributos que são do transcendente, mas presente aqui na nossa realidade. E que atributos seriam esses? Bem, é importante salientar que a visão que eles tinham de Deus naquele período era justamente de um Deus que era uno, tá? Não era um Deus múltiplo, como nós temos aí nas religiões politeístas. Era um Deus criador, um Deus que tinha aí a perfeição absoluta, né? Era a suma perfeição, era considerado o sumo bem, né? O suprassumo, o máximo do bem possível, e também ele era um Deus bom. Então essas características são as características de Deus. E justamente essas características vão então nos revelar quais são os atributos transcendentais, que são a unidade, a bondade e a verdade. Esses eram os três atributos principais considerados divinos, transcendentes, e como eu consigo, olhando para essas obras artísticas da Idade Média, reconhecer esses atributos transcendentais presentes nessas obras de artes, então eu consigo dizer que elas são belas. Entendido isso, podemos entrar no pensamento dos dois grandes filósofos ditos no início. Então nós temos Agostinho de Hipona, que viveu entre 354 e 430, e de fato ele nasceu em Hipona. Nós temos inclusive um vídeo falando sobre a filosofia de Agostinho de Hipona aqui no canal, vai estar no card aqui em cima. E é importante iniciarmos aqui a fala sobre Agostinho, dizendo que ele sofreu fortíssimas influências de Platão. Então, Agostinho, tendo aí essa forte influência de Platão, e Agostinho vai ultrapassar essa noção de mímese platônica, né? Aonde o mundo seria uma cópia. Não, ele vai ultrapassar isso, tá? Ele não vai olhar desta forma. Mas é importante dizer que algumas características presentes aí na filosofia de Platão também estão presentes aqui em Agostinho.
de uma forma distinta, mas estão. Uma delas é a consideração que Agostinho faz, essa comparação que Agostinho faz entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Agostinho ele percebe que existe o mundo das verdades reveladas, que é justamente esse mundo divino, e o mundo natural, o mundo terreno, o mundo material. Mas ele percebe aqui, Agostinho, um pouco diferente a natureza, ele percebe um pouco a realidade diferente de Platão. Enquanto Platão percebia que aqui as obras de arte eram cópias, somente cópias das cópias, aqui ele vai justamente ultrapassar esse conceito de mímese do Platão, tá certo? E ele vai olhar para a arte humana como sendo um símbolo do significado da arte de Deus. Ou seja, a arte humana, na verdade, ela vai simbolizar a arte de Deus, que é a criação. Então Deus fez uma arte grandiosa, que é a criação de tudo que existe, e o ser humano vai então, na sua criação, simbolizar esta arte divina. Outro ponto fundamental em Agostinho é justamente essa busca por teorizar o belo, pautada na regularidade geométrica. Como assim? Agostinho observa a natureza, ele observa a criação e ele percebe assim: bom, se eu pego um único animal da natureza, eu percebo que esse animal ele é composto de vários membros. E esses membros, né, do corpo do animal, eles são distintos. Você pega ali a pata, é diferente da cauda, da cabeça dele, da boca. São vários membros, são vários órgãos dentro de um único animal que são distintos, mas eles compõem uma unidade. Eles compõem um único ser, correto? Muito bem. Quando você pega esse mesmo animal e você olha para outros animais, você também percebe a mesma coisa. Eles são diferentes, né? Se não for da mesma espécie, eles vão ser diferentes, os animais, mas ao mesmo tempo eles revelam todos juntos uma unidade, que é justamente a unidade em Deus. A unidade porque possui justamente uma única origem, que é a criação divina. Todos eles foram criados por Deus. Então a unidade presente nesses seres também está presente em Deus. Então perceba que quando o professor fala aqui sobre essa regularidade geométrica, entendido essa questão das partes, né, e do todo, agora nós entendemos o que ele quer dizer com regularidade geométrica. É justamente quando o ser humano, ali no período medieval, fazendo as produções culturais, artísticas, ele então vai justamente perceber que o belo ele está na simetria dessas partes. Justamente colocando que essas partes das obras de arte que compõem o mesmo quadro, ou compõem a mesma escultura, ou o que quer que seja produzido, essas partes todas elas estão colocadas de maneira harmônica, ou seja, de maneira simétrica. E essa simetria entre essas partes da obra de arte ou das produções artísticas, elas vão revelar justamente o que? A unidade. Então, o que será o belo para Agostinho? Agostinho ele vai dizer que o belo justamente está expresso pela simetria das partes de uma obra artística, né? Toda essa harmonia que existe entre as partes, coloquei aqui para vocês um quadro, essa harmonia entre as partes, ela vai revelar sim uma beleza, mas o principal, para além da simetria, para além da harmonia, é justamente quando ela revela a unidade. Então passemos para a concepção aí de um segundo filósofo, que é Tomás de Aquino, que viveu entre 1225 e 1274. Ele sofreu uma grande influência, não de Platão, como sofreu aí o seu antecessor Agostinho, mas ele sofreu justamente uma grande influência de Aristóteles, do pensamento aristotélico. E essa influência está explícita na sua filosofia. Quando nós falamos lá de Aristóteles, nós falamos sobre ali as categorias matéria e forma. Pois bem, essa categoria forma vai ser adaptada por Tomás de Aquino aqui no seu pensamento. Ele vai dizer que as formas dos seres que existem, essas formas estão ligadas a Deus. É Deus que possui a chave do ser das coisas. É Deus que origina tudo. Por isso ele tem na mão a chave do ser de tudo que existe. A chave de todas as formas, tá bom? Então Tomás de Aquino vai dizer que essas formas que existem,
elas revelam justamente aqueles atributos transcendentais que nós já falamos, que é justamente a unidade, a verdade e a bondade. Ele vai dizer que o mundo, ele na verdade é uma encarnação simbólica do Logos divino. O que é o Logos divino? É a razão divina. Então é como se o mundo ele materializasse o pensamento de Deus ou a razão de Deus. Então veja que dentro aqui de Tomás de Aquino, a beleza na verdade ela não vai ser algo separado da bondade. Pelo contrário, elas vão estar totalmente ligadas. E ele vai dizer que elas são, de certa forma, percebidas de maneira diferente, mas elas significam basicamente a mesma coisa. Ele vai dizer que a beleza ela é o aspecto agradável da bondade. Então, quando eu olho para algo e digo que algo é belo, eu, na verdade, estou vendo um aspecto agradável da bondade que existe naquilo. Lembre-se que bondade também é uma outra característica aí presente aí nos atributos transcendentais ou nas características divinas, né? Então, quando eu olho para algo e vejo a beleza, eu estou, na verdade, vendo e reconhecendo a bondade que existe naquilo, né? Eu estou reconhecendo justamente que também naquelas expressões artísticas estão presentes, obviamente, características transcendentes. Muito bem, ele vai dizer que a beleza, né, ou algo para ser considerado belo, ela precisa atender 3 condições básicas. A primeira delas é a integridade ou perfeição. Ele vai dizer que algo precisa se apresentar de maneira perfeita. A segunda condição, devida proporção ou harmonia entre as partes. Então, as partes daquela obra de arte ou daquele ser precisam estar em harmonia. E a terceira condição é a claridade ou luminosidade. O que significa isso? É o resplandecer da forma, né, sobre a matéria. A forma precisa estar muito mais à vista do que a matéria. A forma precisa estar muito mais evidente do que a própria matéria, do que é feito aqui. Então podemos dizer que em Tomás de Aquino, a essência da beleza está justamente nesse resplandecer da forma sobre a matéria. Atendendo também, claro, as 3 condições de beleza colocadas por ele aqui no seu pensamento. Bom, chegamos ao fim de mais uma videoaula, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de fazer a pergunta para você. Qual é a concepção que para você parece fazer mais sentido? Essa concepção aí da Idade Média, onde nós temos a beleza ligada às coisas divinas, ou você tem uma concepção mais naturalista? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Afinal de contas, o seu pensamento, a sua opinião são tão importantes quanto os filósofos que viveram no tempo de outrora. Se inscreva no canal, se essa aula te ajudou, dê joinha no vídeo e eu vejo você numa próxima aula.